Mais uma testemunha importante, Barão, que está desmentindo esse depoimento dado pelo porteiro do condomínio do Jair Bolsonaro às autoridades, em que ele afirma que um dos suspeitos do assassinato da Marielle Franco, o ex-PM Elcio de Queiroz, tinha dito na entrada que iria na casa do Bolsonaro, quem era na época deputado, mas acabou indo para uma outra residência. Isso horas antes da Marielle ser assassinada. E quem contradiz o porteiro, Barão? Quem contradiz ele é ninguém menos que o próprio suspeito, o próprio Elcio de Queiroz. Segundo o advogado dele, com quem eu conversei, o Henrique Teles, o ex-PM já tinha sido questionado por autoridades sobre esse fato. Num depoimento que ele prestou, os investigadores mostraram para ele as anotações feitas pelo porteiro na entrada do condomínio. E estava lá o registro. Elcio de Queiroz indo na casa 58, a casa do Bolsonaro. Ele, então, na época, já tem mais de um mês, ele, então, disse aos investigadores que aquilo era um erro, um equívoco do porteiro, que ele nunca falou que era a casa 58, que ele foi mesmo e anunciou que iria nas casas 65 e 66 do Rony Lessa, que é o outro suspeito desse assassinato. O advogado, o Henrique Teles, Barão, ele me disse que até o porteiro reconheceu o Elcio de Queiroz, porque o Elcio de Queiroz sempre ia na casa do Lessa, ele sempre ia no condomínio, e que então, portanto, o porteiro falou, eu vou só avisá-lo, então, que você está chegando, e deixou ele passar. Então, portanto, o advogado até me disse que estava estranhando tudo, porque ele já tinha dado essas explicações e o Ministério Público já teria, inclusive, aceitado as explicações. Mesmo o Ministério Público, que ontem veio a público dizer que provas técnicas também contradiziam, desmentiam esse porteiro. Portanto, Barão, está aí, quer dizer, a principal testemunha, talvez, que é o próprio Elcio, dizendo que não apontou a casa 58 como seu destino, que não pediu para ele telefonar e que, de fato, estava indo numa outra residência. Resta, Barão, resta desvendar esse grande mistério, quer dizer, por que um porteiro do condomínio inventaria essa história, uma história que atinge diretamente o presidente da República. Mas o fato é que ele disse mesmo e que há também fatos e depoimentos que o contradizem, Barão. Pois é, Mônica, algumas coisas ainda não estão batendo. A primeira é essa, Por que o porteiro mentiu ou se confundiu, Por que anotou no livro ali de entrada e saída, o nível de registros, uma informação completamente diferente daquela que os áudios mostraram? Ou seja, o Elcio foi de fato para a casa do Rony Lessa, pediu para interfonar na casa 55, a casa do 65, a casa do Rony Lessa, e não na casa do deputado à época Bolsonaro. Isso antes do crime, antes do assassinato. Então, por que o porteiro escreveu isso ali no livro de ocorrências, sendo que o áudio mostrava uma outra coisa? Por que só ontem, o Ministério Público diz que confirmou a perícia de que o áudio era real, ou seja, que não havia nenhum tipo de manipulação, Então, por que isso aconteceu só ontem, sendo que o caso aparentemente está desde o começo do mês, pelo menos? Enfim, por que o Bolsonaro disse que o Witzel sabia da história, Por que o Witzel sabia dessa história toda, teria contado para o presidente da República, já que se trata de um inquérito sigiloso? Por que o Ministério Público foi direto ao Supremo Tribunal Federal sem passar pelo juiz do caso, pedindo autorização, se era para continuar ou não investigando especificamente o presidente da República? Enfim, tem várias perguntas que ainda não foram respondidas nesse caso. Várias, Barão, várias. E ontem eu conversei com uma pessoa importante que teve no caso, não está mais, e a pessoa me falou assim, Mônica, desconfie de tudo nesse caso. Esse caso já teve de tudo, plantação de testemunhas, tentativa de obstrução da justiça, tentativa de desviar o foco das investigações, tudo muito complicado nesse assassinato que até agora está sem uma resposta conclusiva, Barão? Mas você tem toda a razão, são várias as perguntas ainda sem resposta, e uma delas é isso, quer dizer, em primeiro lugar, ele disse mesmo isso, o porteiro, quer dizer, ou colocaram na boca dele coisas que ele não disse, ele fez essas anotações, é o que você falou, quer dizer, ele fez essas anotações antes do assassinato, o quê? Prevendo o assassinato, e está aí tentando armar para cima do presidente, ou eventualmente esse registro foi adulterado, quer dizer, são muitas as perguntas que a gente tem que fazer e tem que continuar fazendo, porque é um caso da maior importância que agora
chegou aí a esse nível, né, de envolver o nome do presidente. Aparentemente o porteiro mentiu, né, não é verdadeiro esse depoimento, mas são muitas coisas que a gente precisa continuar perseguindo as respostas. Mas esse lado do PM, da pessoa que entrou lá dentro, que é o pivô dessa história toda, tá aí, estamos trazendo aí esse relato por meio do advogado dele, do Dr. Henrique Pérez. Dr. Henrique Pérez dizendo que ele já falou que essa história é um equívoco.